Olá pessoal, estamos aqui de novo, Igor, falando com vocês, e hoje nós vamos estar falando sobre as leis de Newton. São basicamente 3 leis que nortearam boa parte do desenvolvimento da física. Newton foi um revolucionário, não só com uma parcela significativa do cálculo para a matemática. Ele conseguiu explicar matematicamente muita coisa que acontecia na física. Está preocupado se a gente vai ver muita matemática? Não, a gente não vai. Ele justamente conseguiu usar a matemática para sistematizar as coisas. E o que é que acontece? A partir daí, as observações deixaram de ser especulativas e elas passaram a ser mais realistas, precisas e justificáveis. Então, genial o que ele fez para a gente. Tirou parte de especulação e deu para as pessoas que precisavam dos cálculos subsídios para um ajuste fino, bem realista. Para quem não gosta de cálculo, ele tirou aquele tiratei e mudou: eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Joia? Então vamos lá. Quais são as 3 leis de Newton? A primeira seria a inércia, a segunda, o princípio fundamental da dinâmica, é grande o nome, né? Mas a lei é bem pequenininha. E a terceira seria a ação e reação. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar um pouco nelas, e agora a gente vai entrar em detalhes de cada uma. O que é que diz a primeira, que é a lei da inércia? Vamos lá. A lei da inércia, ela vai dizer que um corpo tende a manter o seu estado de movimento. O que é isso? Basicamente, ela tende a manter a velocidade dela. E como que é a velocidade? Velocidade, se você lembra da aula de vetores, ela é uma seta. Basicamente isso. Como que a gente pode fazer para mudar uma seta? Nós podemos, vamos dar uma olhadinha aqui, acompanhe. Está aqui a minha setinha. Se ela cresceu, ela mudou, não foi? Se ela diminuiu, ela mudou. E o que é que está mudando aqui? É o tamanho, que é o módulo. Se ela estava retinha e de repente ela ficou inclinada, ela mudou? Se você assistiu de novo a aula de vetores, você sabe que sim, ela mudou a direção. Então o que é que acontece? Se ele muda de tamanho ou se ele muda de direção, a velocidade está mudando. Então o que é que acontece? Se ele vai ficar sempre desse jeito, andando aqui, com a mesma velocidade, na mesma direção, ele está andando em reta ou ele está fazendo curva? Está em reta. E a velocidade dele, o número, muda? Também não, a não ser que alguma força atue sobre ele. Então, pelo que a gente viu, ele pode ficar em movimento, que vai ser reto, porque senão estaria mudando a direção da velocidade, e tem que ser uniforme, porque senão estaria mudando o valor da velocidade. A outra possibilidade que ele tem é ter velocidade zero, que nesse caso ele estaria parado. Então ele tende a ficar parado ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força atue sobre ele. Então, onde que isso se aplica? O que é que a gente consegue derivar disso? Imagina que você está aqui tranquilaço andando no carro. Vindo, de repente o carro freia. Bruscamente, o que é que acontece? Você fica no canto, porque você está de cinto. Você é uma pessoa legal, você sabe usar o cinto. Mas se você não tivesse, você seria jogado lá para frente. O que é que está acontecendo? Você realmente é jogado lá para frente? Mais ou menos. É um nosso segredinho. Vocês conhecem o segredo? Segredo é aquela coisa que a gente só pode falar com quem já conhece o segredo. Então, se chegar uma questão e perguntar para você se a pessoa é jogada para frente, não tiver mais nada, você diz que ela é jogada para frente. Mas se ela disser que a pessoa não é jogada para frente, aí você vai dizer que ela, de fato, não é. Porque o que é que está acontecendo? Está você e o carro andando aqui na mesma velocidade. Por exemplo, vamos supor que está a 30 por hora. De repente o carro freia e para em 0. Só que você continua a 30. Então o que é que acontece? O carro ficou e você foi. É mais ou menos como se você estivesse correndo com um amigo, de boa aqui conversando, e de repente ele para. Isso quer dizer que você está indo mais rápido? Não, você não foi jogado para frente, só que ele ficou. É exatamente a mesma situação, a diferença é que você não está montado no seu amigo. Você está dentro do carro, então você vai ser arremessado. Tudo bem? Numa outra situação, se a gente tem aqui um avião, e de repente cai, ele tem uma certa velocidade, que está na horizontal. Se ele está vindo aqui e cai uma pecinha dele, ela vai cair reto? Não. Ela vai cair fazendo curva. Por quê? Além de estar caindo aceleradamente para cá, por causa da gravidade, verticalmente, ela vai estar caindo para a direita, com a mesma velocidade que ela tinha no avião.
Então, como não tem nenhuma força empurrando ela na horizontal, só tem o peso puxando ela para baixo, ela mantém a velocidade horizontal dela. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Então, vamos dar uma olhada na próxima. A nossa próxima lei é o princípio fundamental da dinâmica. E esse nome grande, ele vem basicamente para explicar uma coisa muito pequena. Newton diz que uma mesma força, atuando em corpos distintos, pode provocar efeitos diferentes. Ele conseguiu resumir isso, esse nome gigantesco aí, em uma formulazinha, que diz que a força é a massa vezes a aceleração. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que um corpo que apresente maior massa sofre menor efeito. Vamos dar uma olhada, um pouquinho só de matemática. Vamos supor que a gente tem uma força de 10, e a gente vai colocar ela para atuar num corpo de 1 kg, 2 kg, 5 kg e 10 kg. 10, 10 e 10. Sempre que a gente multiplicar pela segunda lei de Newton, a massa vezes a aceleração vai ter que dar 10, como nós estamos vendo aqui. Então, quais que seriam as acelerações? 1 vezes quanto daria 10? Vezes 10. 2 vezes quanto? 5. 5 vezes quanto? 2. 10 vezes quanto? 1. Então, percebam que na medida em que a massa foi aumentando, de 1 para 10, a aceleração foi diminuindo. Ou seja, quanto maior a massa, menor o efeito daquela força. Alternativamente, você pode pensar que quanto menor a massa, maior o efeito da força. Por isso que corpos mais leves, se a gente empurrar essa canetinha daqui com uma forcinha para andar, ela vai se mexer. Mas se eu colocar essa mesma força num carro, o carro não está tipo nem aí para mim, ele simplesmente não mexe. Mas se eu colocar força suficiente para aplicar um carro e aplicar essa mesma força aqui, o que é que vai acontecer? Ela vai longe. Por quê? Se a massa do carro é tipo 1000 quilos, 1 tonelada, e a massa disso aqui é 100 gramas, a aceleração que o carro teria seria 10.000 vezes menor do que a aceleração dessa canetinha. Tudo tranquilo, pessoal? Além disso, além desse detalhe, Newton também disse que a força resultante provocaria uma certa aceleração. Então, se houver várias forças em conflito, a gente consegue saber quanto que é o resultado dessas forças a partir da aceleração que ocorre. Em resumo, isso. Um pouquinho mais para frente a gente vai dar uma olhada em exemplos melhores. Assim que a gente falar sobre ação e reação, vai ter uma série de perguntinhas que a gente vai estar fazendo, e mais para frente a gente vai ver alguns exercícios para deixar isso aqui bem claro, tudo bem? Então, vamos em frente. A próxima coisa que nós vamos estar vendo é ação e reação. O que é que Newton disse? Que toda ação provoca uma reação. Ponto. Não é exatamente isso, né? Vamos com calma. Toda ação provoca uma reação, mas elas têm algumas coisas de igual e algumas coisas de diferente. O que é que elas vão ter de igual? Elas vão ter de igual a intensidade, ou seja, vamos pensar que você está me empurrando. Se você me empurra com uma força, eu lhe empurro com a mesma força de volta. Me trata bem que eu lhe trato bem. Além disso, o que é que elas vão ter? Elas vão ter de igual a direção. Então, se você me empurrar na horizontal, eu não vou lhe empurrar na vertical, eu vou lhe empurrar na horizontal também. E o que mais eles têm de igual? Tempo. Se você me empurrar, você vai sentir a reação enquanto você me empurra. Não é que você me empurre agora e daqui a 5 minutos você sente a reação. Não é assim que funciona. E o que é que eles vão ter de diferente? Tem algumas coisinhas aqui. Eles têm o sentido. Voltando, sentido e direção são coisas distintas. Direção a gente vai estar pensando no eixo. Ele pode ser horizontal, ele pode ser vertical, pode ser inclinado. O sentido é para onde naquele eixo. Por exemplo, dentro do horizontal, a gente pode ir para o sentido esquerdo ou para o sentido direito. Dentro do vertical, a gente pode ir para cima ou para baixo. Então, se você me empurra para a direita, eu vou estar lhe empurrando para a esquerda por reação, porque os sentidos são contrários. E além disso, eles têm diferentes os corpos. O que é que eu quero dizer com isso? Essa daqui, gente, é uma das implicações mais importantes que a gente tem para essa lei. E é uma das maiores pegadinhas que a gente vai ver por aí. Porque pensa bem, se nós temos aqui, vou desenhar duas caixas, a gente vai ter uma caixa verde e uma caixa azul. Então a caixa verde
vai empurrar a nossa caixa azul com uma certa força F. Então, se verde empurrou azul, por reação, azul empurra verde. Basta a gente trocar o sujeito e o objeto aqui e a gente vai ter a reação. E ele empurra para onde? Para o outro lado. Com que intensidade? A mesma. Aí vem uma pergunta. Se a gente tem F para um lado e F para o outro, elas se anulam? Deveria, né? Mas não. Como assim? Por que elas não se anulam? Vamos desenhar aqui separadamente cada um dos corpos, certo? Eu tenho aqui o corpo verde e eu tenho aqui o corpo azul. No corpo verde, quais são as forças que estão atuando? O corpo azul está empurrando ele, não está? Então a gente tem uma força F para cá. E no corpo azul, quem que está atuando? A força do verde. Vocês percebem que em cada corpo só tem uma força atuando? Então é por isso que elas não se anulam, porque elas estão em corpos distintos. Se fossem as duas forças no mesmo corpo, se anulariam. É por isso que quando você começa a andar ou a correr, você empurra o chão para trás, então ele empurra para frente. Quando um avião está andando com hélice, a hélice empurra o ar para trás, então o avião vai para frente. Por que ele está indo para frente? Porque o ar está empurrando ele. E por que não se anula? Porque é em corpos diferentes. Então, fazendo umas perguntinhas. Se eu tenho um jogador de futebol chutando a bola, se as forças são iguais... Desculpa. Esquece o jogador de futebol por enquanto. Vamos pensar no seguinte. Eu tenho um carro e eu tenho uma moto. Eles vêm andando e batem. Quem é que estraga mais, gente? Quem é que vai se lascar nisso? É a pobre da moto. E por que ela vai se lascar mais? A força é maior no carro ou na moto? Espero que você tenha respondido que em nenhum dos dois. As forças são iguais. Lembrem, gente, que a intensidade é a mesma. Mas se a intensidade é a mesma, por que a moto se lasca mais? Vamos voltar para a segunda lei de Newton. Quem que é mais pesado? Quem que tem mais massa? É o carro ou a moto? É o carro. Então a aceleração, o impacto que aquela força vai ter nele é muito menor. Por isso que quando bate a força é igual, mas a moto se lasca muito mais do que o carro. Fazendo a pergunta de outro modo agora. Quando você está aqui de boa e você resolve que vai pular. Por que é você que desce e não a Terra que sobe? Na verdade a Terra sobe um pouquinho assim, gente. Mas o que acontece é, quem que é mais pesado? Você ou o planeta? Pois é, né? Então se a massa dele é ridiculamente maior do que a nossa, a aceleração dele vai ser ridiculamente menor do que a nossa. Por isso que a gente volta rapidinho, mas o planeta está tranquilo na dele. Então deixa eu perguntar agora de novo. Está a Terra atraindo a Lua. Quem que puxa com mais força? Olha aí, igual a força. Então nenhum dos dois, que é ação e reação. A Terra puxa a Lua, então a Lua puxa a Terra com uma força de igual intensidade, sentidos contrários. Mas por que é a Lua quem fica rodando e não a Terra? Quem que tem mais massa? É a Terra. Então se a Terra tem mais massa, o que é que vai estar acontecendo? O efeito daquela força vai ser muito menor nela do que ele é na Lua. Tudo bem? Então essa é uma das principais consequências, e por isso que eu tinha falado que a gente ia retomar. Quando a gente tem ação e reação, já que as forças são iguais, fica muito fácil da gente mostrar o princípio fundamental da dinâmica em ação. Tranquilo, pessoal? Então, vindo aqui para o nosso resuminho de cada uma das leis. O que é que a inércia diz? A inércia diz que na falta de força, ou seja, sem força, um corpo tende a ficar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque a velocidade dele não pode mudar, nem em direção, por isso que ele é reto, ele não faz curvas, nem no número, por isso que ele é uniforme. E se ele está parado, bom, é zero. O que é que diz o princípio fundamental da dinâmica? Ele vai dizer que uma mesma força vai provocar efeitos diferentes em corpos com massas diferentes. Quanto maior a massa, menor o efeito e vice-versa. E o que é que diz a lei da ação e reação? Que toda ação gera uma reação que vai ter algumas coisas iguais. O quê? A intensidade, a direção e o tempo. E o que é que eles vão ter de diferente?
Eles vão ter diferente o sentido e os corpos. E justamente, apesar de terem sentidos diferentes e intensidade igual, de serem contrários sentidos, eles não se anulam porque atuam em corpos distintos. Então, gente, fica por aqui a nossa explicação. Eu espero vocês para a nossa próxima aula, em que eu vou estar resolvendo uma série de exercícios para a gente ver as aplicações disso daqui diretamente nas questões. Aguardo vocês lá na nossa listinha do Estudo em Dia. Até a próxima aula.